Não é difícil prestar atenção no fato de que um dos grandes tormentos da atualidade, como de todos os tempos do mundo, chama-se ignorância. Todas as vezes que nos deixamos conduzir pela ignorância, ou que alguém mergulha nesse pântano da ignorância, é natural que muitas coisas ficarão a dever, muitas coisas se perderão e outras tantas se confundirão. A ignorância é uma das piores tragédias que pode acontecer à alma humana. Por isso, nessa gama de obstáculos na nossa vivência social, o desconhecimento, o não saber, tem provocado os mais tremendos e horrendos fenômenos sociomorais. Mas quando pensamos na ignorância, nos damos conta de que os nobres mensageiros da humanidade, aqueles que têm a incumbência de nos inspirar espiritualmente e que em todos os povos têm trazido as mensagens das regiões ignotas do amor e da paz, nos ensinaram que seria importante adotarmos 2 mandamentos. Mandamentos, instruções, proposições, como quisermos. O primeiro desses mandamentos, amai-vos. O segundo, instruí-vos. Quando pensamos nessa dualidade, amai-vos e instruí-vos, certamente que passamos a imaginar a instrução acadêmica. Cada criatura deveria fazer cursos acadêmicos. É importante que a gente estude. Importantíssimos são os cursos acadêmicos. Quando bem feitos, quando com bons propósitos eles penetram o nosso cérebro e nos ajudam a ser pessoas úteis na sociedade. Mas essa instrução a que os nobres espíritos nos levam não é somente a instrução acadêmica, é a instrução reflexão. Criarmos o hábito de pensar nas coisas, criarmos o hábito de questionar as coisas, de indagar para entender melhor. Quantas vezes nós vivemos numa rua, anos a fio e à frente de nosso portão ou do nosso prédio, existe uma árvore e nós nunca tivemos a preocupação de saber que árvore é aquela. Como é que se chama? A que família pertence? Se ela é capaz de rachar a calçada ou não? Se é uma leguminosa ou não? Se é uma dicotiledônea. Parecem palavrões esses nomes, mas fazem parte das classificações dos vegetais. É muito importante que nós pensemos nisto. Às vezes, moramos num lugar e que há uma grande praça, ou uma pequena praça, da qual nós nunca soubemos o nome. Não nos interessamos. A ignorância se alimenta no desinteresse. A ignorância faz festa na desatenção. É por isto que se torna importantíssimo que nós nos instruamos, conhecendo coisas, estudando formalmente, mas também procurando nos assenhorear da vida que nos cerca, daquilo que está à nossa volta. Conhecer as cores da roupa que a gente está usando,
Perguntar na loja que cor é essa? Porque há tantas cores artificiais hoje e muitas vezes nós desconhecemos. Se conversarmos com o decorador, com o arquiteto, eles nos falarão de cores inimagináveis antes por nós. Daí, como é bom saber sair da ignorância e para que essa sabedoria se configure como algo de utilidade para nós, refletir, amadurecer. Por que tal coisa acontece sempre nessa data? Por que determinado fenômeno ocorre nessas circunstâncias? Gradativamente, tomamos do livro, perguntamos a alguém, conversamos com alguém que seja entendido e vamos diminuindo o nosso grau de ignorância. É tão importante para que nós possamos melhorar a condição de vida no planeta, identificando onde nós estamos, sabendo por que ali estamos. E, por conseguinte, o que nos cabe fazer nesse lugar em que ora estamos. Amai-vos e instruí-vos, portanto, é uma legenda para a nossa vida, que não deve ser deixada de lado. Nesse território do conhecimento, é tão bonito chegarmos num museu e identificarmos um Van Gogh, um Modigliani, um Toulouse, um Rembrandt, um Picasso. Na medida em que vamos conhecendo essas coisas, a nossa cultura aumenta em torno das artes plásticas. Ao olharmos uma escultura, ao invés de dizermos o nome da escultura, é comum dizermos é um Rodin, é um Miguel Ângelo, é um Rafael. Então nós começamos a identificar pelos estilos os artistas plásticos da história do mundo. Mas nós não vivemos apenas de conhecimentos. Os conhecimentos são importantes para nós. Mas o que será o conhecimento sem amor? O apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios e se referir à caridade, disse ele que ainda que eu fale a língua de todos os homens, compreenda a linguagem dos anjos, mas se eu não tiver caridade, de nada isso me adiantará, porque eu serei como um sino que soa, que faz barulho, mas que não tem vida. Ainda que eu dê todos os meus haveres para os pobres, e meu próprio corpo eu ofereça para ser queimado na fogueira, se eu não tiver caridade, isso de nada me servirá. Quando pensamos nisso, nos lembramos de que Paulo chamou caridade ao amor dinâmico. Caridade significando, então, amor dinâmico, amor em ação. De que me vale a cultura sem amor dinâmico? De que me vale a cultura se eu não consigo colocá-la a serviço da vida, a serviço do próximo, a serviço do bem? Por isso, ao lado da instrução que nos é importantíssima, o amor nos é fundamental. Não foi à toa que o evangelista João estabeleceu que Deus é amor. Quando falamos em amor, estamos falando da essência da vida, que é o próprio Criador. E na nossa relação humana, na nossa relação aqui na Terra, como dependemos do amor? Amor que nos permite aconselhar e ouvir conselhos. Abraçar e sermos abraçados.
Amor que nos permite chamar atenção, admoestar, ao mesmo tempo em que nos permitimos ser chamados à atenção, sermos admoestados quando erramos. É o amor que faz com que surjam as amizades. É o amor que nos aproxima, marido e mulher, que foram um dia enamorados. É o amor que permite que nos nasçam os filhos. É o amor que nos ensina a conduzir os filhos. É o amor que nos apacenta nas horas de crise. É o amor que nos fala que aqui na terra não é a nossa casa definitiva. Como lembrou Jesus, meu reino não é deste mundo. Eu me vou para vos preparar o lugar. Se fosse de outro modo, eu já vos teria dito. Então, amar e instruir. Amar e instruir-se é vital para nós. Não é à toa que o Espírito de Verdade trouxe para a humanidade essa proposta. Amai-vos. E o amor comporta entendimento, indulgência, perdão, participação, cooperação. O amor, que é Deus, essencialmente. E o conhecimento nos tornará, ao invés de meros conhecedores, nos tornará sábios. O conhecedor é aquele que detém teorias. O sábio é aquele que vivencia as teorias que carrega em si. Amai-vos e instruí-vos, onde quer que estejamos, nas relações quaisquer que sejam. Nunca será demais sabermos as coisas, termos essa curiosidade, já que o ser humano é um animal curioso. Mas o amor, que pulsa na intimidade de Deus, é a virtude por excelência, que nos retirará da vaidade que muitas vezes o conhecimento nos leva e nos fará caminhar descalços pelas alamedas da simplicidade, enaltecendo em definitivo a nossa caminhada terrestre.